Então, começando aqui mais um vídeo aula, certo? Vídeo aula resumo dos cursos que a gente está administrando na Faculdade Central do Recife, de Ciências Sociais Aplicadas no Direito, curso de Direito, né? Primeiro período de 2023.1. Essa aula de hoje vai falar sobre a tradição racional utilitarista. Aula 4 sobre tradição racional utilitarista. Então, falar em tradição racional utilitarista, conforme o Randall Collins estabelece, significa pensar a sociedade sobre duas premissas elementares, certo? E se você entender essas duas premissas, você não terá qualquer dificuldade em compreender de maneira geral o conteúdo dessa aula. É fundamental a gente entender que muitos autores vão ser mencionados aqui, certo? São muitos autores, mas que todos eles entendem a sociedade a partir de dois aspectos que eu vou passar aqui para vocês agora. Primeiro, a sociedade deve ser explicada a partir dos indivíduos. A explicação da sociedade começa a partir dos indivíduos. Segundo, esses mesmos indivíduos agem com base na busca pelos seus próprios ganhos e sempre tentando reduzir os custos de suas ações, certo? Um exemplo assim bem pato com bola que a gente deu em sala de aula foi, por exemplo, olha só, você quer fazer um curso de direito numa faculdade particular qualquer, tá certo? Você não quer uma federal, você vai atrás de uma faculdade particular da cidade. Você quer o melhor curso pela menor mensalidade? A resposta de qualquer um seria sim, certo? Toda e qualquer situação onde você obtém mais vantagens, mais ganhos, mais satisfação, maior lucro e maior realização de sua ação, sendo que os custos para isso são necessariamente reduzidos, você está falando necessariamente de racionalidade instrumental. Você está fazendo uma escolha racional conforme o postulado principal dessa tradição teórica da sociologia, certo? Então, explicar a sociedade em todos os seus aspectos é entender isso. Entender a primeira como resultado de ações e escolhas individuais. Segundo, entender que essas escolhas individuais elas se baseiam na busca pelos próprios ganhos de cada um e tendo os menores custos possíveis necessários para se obter esses ganhos. Ponto. Esse raciocínio aqui é fundamental, tá certo? Agora, é claro que alguém pode objetar, e eu evidentemente vou objetar isso, quando alguém menciona a tradição racional utilitarista de que entender o ser humano como um animal racional que age em busca da felicidade, é uma coisa que já estava no presente no pensamento dos antigos, né? Que o homem age em busca da felicidade. Então, uma primeira coisa que a gente pode pensar com relação a isso é o que é que diferencia o pensamento antigo do utilitarismo propriamente dito com relação a essa busca da felicidade que parte do próprio homem e que me permite distinguir o utilitarismo de outras correntes da filosofia anteriores a ele. Bom, primeiro, o que a gente pode pensar, pode pensar primeiramente dois expoentes aqui fundamentais, né? Você pega, por exemplo, a maneira como Platão tratou na República a questão da felicidade humana, ele faz até uma discussão bastante interessante. Eu não me recordo aqui se é no livro 7 ou no livro 8 da República, mas ele vai discutir o que é a felicidade e vai começar a discutir em cima de definições antigas. Por exemplo, que a felicidade significa a ausência da dor. E que essa é uma posição que ele não aceita, mas sem discordar com uma outra posição que diz que a ausência do prazer é que é a dor, que é dor e que, portanto,
esse estágio intermediário, que não é necessariamente de prazer ou de dor, ele sirva para definir felicidade ou infelicidade, certo? Porque dizer que se no momento em que uma dor ela cessa, isso significa felicidade, entra em contradição com a posição que nos diz que a perda de uma pessoa amada, o cessar de um momento de de prazer, representa dor no sentido de perda da posse desse objeto que nos dá prazer e, portanto, esse momento torna-se dor. Essa posição intermediária de dor e prazer, entre a dor e o prazer, ela não é um ser e um não ser ao mesmo tempo. Isso aí, nesse sentido, é uma concordância com a posição de Parmênides, que tem um poema chamado Sobre a Natureza, em que ele diz que deve-se investigar o ser porque o não ser é um nada. O não ser é uma contradição absoluta do ser. E onde ao ser, o não ser não está presente, certo? Esse momento, como Platão está falando da felicidade em si, a felicidade com o bem em si, ele vai dizer que ela não pode suportar essa contradição, certo? Não pode ser dois conceitos antagônicos em si para definir a felicidade. Então a saída dele vai ser dizer que vai pensar a felicidade como o preenchimento ou a satisfação das necessidades da alma, necessariamente. E ele vai falar analogamente com o corpo físico. A satisfação das necessidades do corpo físico, ele toma como exemplo a fome e a sede. No momento que você bebe qualquer bebida, que você ingere qualquer alimento, a necessidade de alimentação do corpo físico, naquele momento, está temporariamente, como é que a gente vai dizer, plenamente realizada, tá certo? E pensando analogamente com relação à alma, e a alma tem necessidades mais duradouras e com origem no plano acima da física, e no que está acima do plano da física está no plano da eternidade, no plano das verdades absolutas, a necessidade da alma que é duradoura é se absorver daquilo que é próprio que alimenta a alma, que seria a verdade, o conhecimento do ser. E daí a ideia de que Platão vai dizer que felicidade tem a ver com a contemplação da verdade, porque a contemplação da verdade é a necessidade não do corpo físico, mas da alma, certo? E que comparativamente a outros indivíduos, outros arquétipos que ele constrói, por exemplo, o homem aristocrático que ama as honras e o homem democrático, ele faz grandes críticas à democracia nesse livro. Não diria grandes críticas, soa, digamos, contraditória a maneira como nós valorizamos a democracia, mas isso é tema para outro assunto. Ele vai dizer que comparativamente a esses que encontram a felicidade nas honras e nos prazeres mais imediatos, o homem que contempla a verdade, ele está numa posição superior no sentido de ser capaz de fazer a comparação entre as ditas felicidades desses outros homens que seguem esses outros arquétipos, enquanto que esses outros não. Porque eles não podem fazer essa comparação porque eles não contemplam a verdade. Daí é uma questão lógica. De uma forma tal que Platão é capaz de. O indivíduo que contempla a verdade, ele não só conhece a verdadeira felicidade, mas sabe em que essa felicidade ela se distingue das outras felicidades ilusórias ou falsas. Essa maneira como Platão define a felicidade naquele livro da República, tá? Aristóteles vai seguir em muitos aspectos a maneira como Platão concebe a ideia de felicidade quando ele escreve a Ética, os textos dele sobre a ética, na verdade, em que ele vai dizer que uma coisa inclusive muito similar com o que Platão diz sobre a justiça, a ideia de você fazer um ordenamento da sua alma conforme a razão. Essa função, esse agir na alma segundo a razão, é a base de um comportamento ético e temperante, segundo Aristóteles.
e que aqueles que agem na alma segundo a razão, eles buscam um bem máximo. Esse bem máximo seria a felicidade. A felicidade tal como Platão a entende, relacionada ao ser, relacionada às verdades absolutas. E ele vai dizer que a felicidade, ele não é como qualquer bem. Ele é um bem em si. Um bem em si, no sentido de que ele não é um meio para outros bens e que a felicidade ela não tem precisamente meios ou uma arte ou uma técnica para se chegar lá, certo? E por isso ela é um bem em si. É diferente, por exemplo, você quer um trabalho para ganhar dinheiro. Você quer um regime democrático porque você almeja a liberdade. Você quer conhecimento, você quer livros para ter conhecimento. Então você está falando de bens que têm meios para se atingir, certo? Então, esses bens que são meios para se atingir outros, eles não são bem em si. O bem em si é aquele que não é um meio, certo? Ele não é um meio, ele não tem meios para ser atingido. Em termos de técnica, em termos de um passo a passo. Esse bem em si depende da contemplação e do conhecimento da verdade, tá? Então aqui você tem a maneira como Platão e Aristóteles definem a questão da felicidade. O advento do cristianismo, ele resgata algumas premissas platônicas, por um lado, sobretudo quando você tem o maior de todos os pensadores da patrística, que é o Santo Agostinho, até a filosofia escolástica, que tem uma predominância do pensamento aristotélico. Mas a filosofia cristã, especialmente na escolástica, ela vai partir da premissa de que a felicidade em si ela também tem a ver com a ideia do conhecimento da verdade, com a contemplação da verdade, e aí após a revelação cristã isso significaria as verdades reveladas por Cristo, pelo Espírito Santo, pela igreja que é assistida pelo Espírito Santo. E esse conhecer a verdade, ele é a base da felicidade. O que há de similar na maneira como a filosofia antiga, tanto nos gregos, passando pela filosofia cristã e a escolástica, a maneira como eles tratam as necessidades humanas relacionadas à busca da felicidade é que, primeiro, isso está relacionado a algo que a gente falou na aula de apresentação. A verdade absoluta. A maneira como ela existe, necessariamente, independente de nós, e que existe uma distância entre nós como indivíduos, a comunidade humana e essa verdade. Essa distância, como já se falou, ela é necessariamente o motivo pelo qual se desenvolve a filosofia e se desenvolve a ciência. A gente falou sobre Platão, o desenvolvimento do método dialético, a ideia de que o indivíduo está distante dessa verdade e almeja tomar posse dela, mas que a verdade existe no plano da eternidade necessariamente. Vai acontecer na modernidade uma ruptura, como a gente falou nessa mesma aula de apresentação. A gente só não falou de um dos responsáveis por essa ruptura. Esse pensador chama-se Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele é muito conhecido por suas teses políticas sobre o Leviatã, a maneira como ele vivenciou um estado de guerra civil na Inglaterra, envolvendo o movimento puritano. E Thomas Hobbes, partindo desse problema empírico, ele quer dar uma solução a esse problema empírico, que é social ao mesmo tempo, mas que ele extrai disso conceitos que, na forma como estão colocados, eles têm uma certa universalização, eles têm uma generalidade que é típica de uma teorização científica, tá certo? E Thomas Hobbes, as teses dele são conhecidas, a ideia do contrato social, a ideia de que o homem é mau por natureza, ele é o lobo do próprio homem, que o estado natural é um estado beligerante, um estado de guerra, e que para você ter a solução para esses problemas, é fundamental que haja um contrato social para que os indivíduos abdiquem da sua liberdade social e entrem da sua liberdade natural, aliás, perdão, e entrem no estado civil, e esse estado civil necessariamente
Um Estado que é governado por um governo absoluto, que terá todos os direitos necessários, o único direito que o indivíduo vai ter é o direito à vida, mas que nesse Estado, que muitos vão acusar de tirânico, você vai ter a garantia da paz e a proteção do único direito essencial e natural do homem, que Thomas Hobbes vai dizer que é o direito à vida, tá certo? Agora, não tão conhecidas são as premissas pelas quais ele constrói a maneira pela qual devem ser construídas as leis civis dessa sociedade. E aí, Eric Wegelin vai dizer que, de alguma forma, Hobbes é um pensador gnóstico. O gnosticismo, ele define... Existem várias formas de se pensar o gnosticismo, evidentemente, existem muitas seitas, muitos desdobramentos. Aquele gnosticismo que estava ali presente, que é combatido como heresia nos primeiros séculos da igreja, ele é um pouco diferente deste ao qual Eric Wegelin está falando, porque aí é o gnosticismo enquanto uma força política, no sentido de que o gnosticismo ele age na esfera política, ele tem um projeto de poder, e que ele parte da premissa de que é possível superar essa distância entre a verdade divina e a comunidade terrestre, na medida em que você vai trazer para a Terra uma sociedade perfeita. E aí você tem a origem de muitas das filosofias da história que partem de etapas evolutivas que vão desembocar na felicidade humana, na sua última etapa da história. Você vai dizer o pensamento positivista de Kant, a filosofia da história de Hegel, a filosofia da história de Marx, entre várias outras. Mas Hobbes ele vai ser um pensamento gnóstico não no sentido de ter uma filosofia da história com etapas, etc., mas um gnosticismo particular. Porque o que ele vai dizer é o seguinte: a maneira como ele tenta resolver essa distância entre as verdades eternas e o plano terrestre é da seguinte maneira: é de você dizer que as leis divinas elas não possuem qualquer distinção com as leis naturais, tal qual nós apreendemos pelos nossos sentidos, certo? E que nós organizamos elas e que nós as organizamos pela razão, certo? Que essa ideia de que você tem um mundo físico que se transforma e que você tem um número, uma verdade eterna acima dele e que abrange esse mundo físico, natural, ele vai dizer que essa distância não existe, que ela não é necessária. E ele vai propor que a lei divina está contida ali nas leis naturais que são descobertas pela ciência a partir da experiência que nós temos com o próprio mundo físico. No momento em que essa distância não existe, legislar com base nesse conhecimento da ordem natural é uma tarefa necessária do soberano, certo? Que é aquele soberano absoluto que ele desenvolve. E na descoberta dessas leis naturais, ele vai construir, ele vai produzir as leis civis, das quais todos os súditos vão obedecer. Então, dessa forma, ele resolve o problema dessa distância que estava colocada na filosofia antiga, ou melhor, tem a proposta de resolução dele, de unificação de dois planos que vivem uma tensão visível, que foi um problema filosófico histórico, mas que o ponto vai ser o seguinte: as leis eternas são conhecidas pelas leis naturais e as leis civis têm base nessas leis naturais, portanto, todos os indivíduos devem obedecer porque elas são a expressão da única verdade que nós conhecemos e a única que existe necessariamente, certo? Quando Thomas Hobbes faz esse projeto, constrói esse projeto de ciência, esse projeto político, isso gera consequências para a filosofia, em especial uma corrente de filósofos que vem após Thomas Hobbes e também na Inglaterra, e é que com base nessas premissas dadas, teremos o desenvolvimento de reflexões que irão lançar posteriormente as bases do utilitarismo, tá certo? A gente vai ver alguns deles agora. O primeiro desses que a gente precisa tratar é John Locke.
certo? A gente fez essa pequena ordem, a gente não vai falar tanto desses pensadores, mas é só para a gente ver os desdobramentos e as consequências dessas premissas que Hobbes colocou para essa filosofia inglesa que é dela que nasce a ideia de utilitarismo, tá? Olha só, para Locke o ponto de partida é sempre o indivíduo racional, certo? Ele possui direitos básicos, etc. Ele deve resistir a um governo tirânico. Esses direitos básicos são a vida, a liberdade e a propriedade privada, tá certo? Que a função do Estado é diferente do que Hobbes fala, é mínima, é só garantir esses direitos. Isso aqui é o pensamento político de Locke. Mas, assim como Hobbes, ele também extrai essas premissas básicas dessa teoria política com base na ideia de empirismo que nasce ali no Thomas Hobbes. E o curioso é que quando a gente estuda ciência política, de uma forma geral, a gente tende a colocar Hobbes e Locke em pontos absolutamente opostos, mas que aqui no que concerne essa ideia de teoria do conhecimento, eles estão bem unidos. A ideia de que os indivíduos têm direitos naturais, à propriedade, à liberdade, ela é tirada da própria experiência. Ele é o primeiro desses filósofos que vai admitir que, bom, já que entendemos que as leis máximas estão nas leis da natureza, então a legislação de uma sociedade que deve garantir nossos indivíduos, ela deve ser compreendida e interpretada dentro desse quadro que entende o homem como parte de uma natureza que tem leis que são apreendidas pela razão e pela experiência, tá certo? O que é que vai acontecer? Ele também entende que todo o conhecimento do homem ele se dá a partir da experiência, com o mundo natural, com os objetos sensíveis. E dessas experiências são construídas as ideias de cada um. Como você não tem uma ideia inata, prévia, uma coisa metafísica que seja a base da construção das nossas ideias, todo governo que se propor a isso, sobretudo todo governo baseado numa ideia religiosa, ele é necessariamente tirânico. Porque as nossas ideias elas são construídas a partir da experiência, certo? E não com base numa verdade absoluta que uma instituição diria que apregou. E aí daí vai vir toda uma ideia de liberdade do liberalismo, certo? De defesa da liberdade. Defesa das ideias que são construídas na experiência de cada um. Então elas são necessariamente legítimas, porque elas têm fonte numa realidade, num contato com a única realidade que se pode conhecer, que é a natureza externa, a nossa relação com a natureza. Então, sendo ideias produzidas e conhecidas legitimamente por essa experiência, elas não devem ser cerceadas em nome de uma ideia máxima que ninguém pode provar por experiência ao mesmo tempo. E certa vez na aula perguntaram se isso tinha alguma coisa a ver com a ideia de Estado laico. Certamente. Certamente vai se dizer que a defesa da liberdade de consciência ela nasce dessa premissa de liberdade que vem de que cada indivíduo constrói suas ideias na sua experiência com o mundo, certo? E que um Estado, entendendo que é assim que se produz o conhecimento, que se adquire conhecimento, ele deve ser neutro com relação a isso e não se meter dizendo que uma ideia seja mais legítima do que a outra. Porque todas partem da mesma premissa. Então, não existe uma consciência, não existiria nesse sentido uma consciência superior à outra. Porque não existe mais fonte metafísica disso, tudo isso vem da experiência. Certo? Então, para Locke, o que acontece é o seguinte: a figura de imagem que ele usa para cortar com essas ideias metafísicas de ideias absolutas e de valores absolutos eternos é a ideia da tábula rasa, a ideia de que a consciência é uma folha limpa. Você pega uma folha limpa de papel, ela não tem nada. Conforme você risca depois, aí ela já tem um desenho, já tem número, já tem uma escrita, já tem o rabisco, o que quer que seja. Mas em princípio a mente humana não tem ideia alguma. A mente humana é uma folha limpa.
e que somente depois da experiência os conhecimentos são construídos. David Hume é um outro filósofo inglês e ele vai admitir essa premissa, mas ele vai desenvolver uma saída diferente, vai acrescentar um aspecto diferente que Locke não estava lá muito atento. Essas experiências com a natureza que nós temos, com o mundo externo, com o mundo real, material, essas experiências, aquelas que vão se tornar nossas ideias, nossos valores, elas primeiramente são costumes, no sentido de que são práticas repetidas no mundo real, construídas a partir dessa experiência com o mundo real, e somente depois que elas se tornam valores. Ou seja, o Randall Collins ele cita inclusive uma passagem do David Hume dizendo que o único motivo pelo qual nós acreditamos que o sol nascerá amanhã é o que já ouvimos nascer muitas vezes. Assim, você cria uma crença pelo hábito. Ninguém garante que o sol vai nascer amanhã porque ninguém tem controle sobre isso. Vai acontecer, sei lá, vou chutar uma maluquice natural, cósmica, intergaláctica, que o sol não nascesse para nós ou o mundo acabasse. A gente não tem conhecimento sobre essas coisas, mas considerando que vimos muitas vezes ele nascer sempre num determinado espaço de tempo, como e que a gente registra por aparelhos como relógio, e aí nós podemos acreditar que ele vai nascer amanhã, só porque a gente viu ele nascer várias vezes. E aí a ideia da crença criada a partir de um costume, de ver repetições ou mesmo de praticar determinadas ações várias vezes. A maneira que, como a gente almoça sempre ao meio-dia ou janta às 6 horas, estou pegando um exemplo hipotético, não é que todo mundo jante e almoce nessas horas, mas isso sendo verdade, essas repetições em comum vão virar de ideias. A pessoa vai dizer que se isso nunca lhe trouxe prejuízo, é certo que se almoce ao meio-dia e que se janta às 6 horas da noite, certo? Mas aí eu estou trazendo um aspecto que vai ser depois melhor desenvolvido por um camarada chamado David Hartley. E que em 1749, em um dos seus artigos, ele afirmou que todas as nossas ideias são selecionadas em virtude da associação que nós estabelecemos com as sensações de prazer e dor, certo? Presta bem atenção que aqui vai começar a ideia de utilitarismo propriamente dita, porque se Hume está dizendo que são as práticas repetidas, certo? Costumes que tornam-se crenças, o que vai se tornar costume são exatamente aquelas práticas que nascem de experiências que não nos trazem dor, elas nos trazem prazer, certo? Trazendo dor, a gente vai evitar. Por exemplo, alguém já botou a mão no ferro de passar roupa quente, né? Ou já tocou sem querer. Se doeu, você não faz de novo. E você nunca mais faz. Toda vez que você vai passar ferro em roupa, você evita botar a mão ali. Não botar a mão na panela quente de comida, sei lá, todo tipo de coisa que se faz criança que machucou tanto no resultado final que você nunca mais fez de novo. E o que o David Hartley está colocando é que viram costumes porque elas são associadas às experiências de dor e de prazer. O que é para prazeroso a gente vai tender a repetir. Ou no mínimo não doloroso. Se não me trouxe dor, não me trouxe prejuízo, então eu estou aqui tranquilo. Repetindo essas práticas. E posteriormente eles se tornarão crenças. Se tornarão ideias de certo e de errado. E aqui você já tem uma ideia de ética utilitarista. No sentido de que é certo o que dentro desse conjunto de experiências que a gente tem, nós fazemos aquilo que não causa a dor. Então torna-se um costume repetido e pelo costume repetido nós construímos uma ideia, um valor ético de que essa ação é correta. Por exemplo, você prejudicou uma pessoa, você agiu de maneira grosseira com seus pais e recebeu o devido retorno em forma de castigo
físico, verbal, qualquer tipo de sanção moral que você possa ter recebido. Essa experiência dolorosa, com o prejuízo que você teve dessas ações, elas se converteram depois em prática de não tentar repeti-las. E ao não repeti-las, você não recebeu mais essas punições. Não recebendo essas punições, o resultado dessas práticas novas que você adquiriu é que elas são prazerosas porque elas são distantes daquela experiência de dor. Sendo prazerosas, elas viram crenças de que são práticas corretas, portanto, práticas éticas, eticamente válidas e defensáveis no plano da sociedade. Então acontece que aqui você já tem uma ideia de utilitarismo, de que os indivíduos buscam os ganhos e que eles entendem ganhos aqueles que eles conhecem por experiência. No mundo material, a ética utilitarista também é chamada de materialista ou consequencialista. Esses ganhos materiais, as práticas que geram esses ganhos materiais, eles são eticamente defensáveis, bons, certo? São práticas boas, elas são certas. E não obstante, aqui você tem inclusive uma teoria da explicação da ação humana. Você busca a felicidade pelas práticas que te trazem prazer e evitam a dor, certo? Então aqui entre Locke e David Hartley a gente tem o desdobramento daquelas premissas de Hobbes, da ideia da lei natural, que vem da nossa experiência com o mundo natural. E aí, nesse sentido, são todos pensadores, filósofos materialistas desse ponto de vista da ética, das práticas sociais e da produção do conhecimento, certo? Eles são empiristas e materialistas. Mas aqui você já tem fechado algumas ideias, certo? A ideia de que os indivíduos agem buscando seus ganhos, certo? Eles constroem essas ideias de ganhos a partir da sua experiência com o mundo real, com o mundo concreto, tá? Agora, pode-se falar que aqui que é uma teoria que trata o indivíduo como sendo egoísta. Egoísmo e altruísmo, conforme muitas pessoas podem pensar, são conceitos absolutamente antagônicos. Não para um quarto pensador que a gente vai tratar aqui, que é o Adam Smith, certo? Adam Smith, 10 anos mais tarde, desses escritos de David Hartley, ele escreve seu primeiro livro chamado A Teoria dos Sentimentos Morais, certo? Em que ele vai tentar demonstrar que aquilo que chamamos de bom e aquilo que nos traz prazer e o que chamamos de mal, o que nos provoca dor, eles não estão associados necessariamente a algum impulso egoísta livre de uma ideia de altruísmo, tá certo? Porque nós temos emoções e essas emoções, por meio delas, ou elas são resultados daquilo que a gente entende necessariamente por altruísmo, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar, ou aliás, a ideia de empatia, a ideia de se colocar no lugar do outro, essas emoções, elas são carregadas de símbolos, né, de sentimentos atrelados à busca do prazer e que são sentimentos que, pela capacidade da empatia, nos permitem pensar numa teoria, e aí é um conceito um tanto quanto estranho de se colocar aqui, uma teoria egoísta do altruísmo, no sentido de que, pela empatia, nós somos capazes de saber o que é uma dor no outro. E promover a felicidade e o prazer dos outros gera ganhos pessoais e emocionais para nós, porque nós podemos sentir a felicidade do outro e, nesse momento, ver isso como um ganho nosso também e, portanto, nossa felicidade, certo? Alguém já deve ter passado pela experiência de dar um prato de comida a uma pessoa que estava com fome, ou um copo de água a uma pessoa que estava com sede na rua. E de certo que as pessoas se sentem satisfeitas quando praticam essas ações, etc. Adam Smith diria imediatamente que isso quer dizer que são os seus sentimentos morais agindo. Você vê felicidade ao perceber a dor do outro, agir para não promover a dor do outro e, ao contrário, a sua felicidade. E percebendo a felicidade no outro que você praticou, isso gera a sua própria felicidade,
tá certo? Não obstante, a ideia de que o egoísmo pode trazer ganhos para além do indivíduo que age egoisticamente, ela ganha um contorno na teoria econômica que ele vai desenvolver numa obra clássica chamada A Riqueza das Nações, tá certo? Nessa obra, A Riqueza das Nações, Locke vai dizer que a busca egoísta pela própria riqueza, resumindo, é uma obra bastante extensa, mas que tem a ideia geral de que a busca de cada indivíduo pela própria riqueza, pela própria prosperidade, é a base da prosperidade econômica de uma nação inteira. Então, daí você tira a ideia de que as ações egoístas agora estão sendo pensadas como constitutivas de um todo social. Primeiro, no plano da moral, no sentido de que os indivíduos têm sentimentos morais e que eles podem pensar eticamente suas ações voltadas para a própria felicidade e para o bem-estar de outro indivíduo ou de outros indivíduos, de um coletivo de indivíduos, sem sair da premissa da busca individual pelos ganhos. Não obstante, uma teoria da economia, de uma prosperidade econômica baseada na busca individual pelos seus próprios ganhos, certo? Agora, esse conceito ele vai ganhar um delineamento um tanto quanto cínico e cruel, por vezes até chocante, em Bernard Mandeville. Bernard Mandeville ele era médico, não é? E pensando na questão da prosperidade econômica, ele vai dizer que os vícios privados eles geram benefícios públicos, certo? E o que ele quer dizer com isso? É uma ideia chocante, né, nos contemporâneos dele, como o Randall Collins bem fala, porque ele afirma que desejos fúteis e caprichosos de consumidores de artigos de luxo estimulam a produção e geram empregos, certo? Então, portanto, eles são úteis. E que mesmo criminosos eles são úteis, no sentido de que se você pensar a existência do criminoso, ele de alguma forma, segundo esse raciocínio do Bernard Mandeville, ele gera o emprego do policial, do carcereiro, dos agentes penitenciários de uma forma geral, do juiz que vai produzir a sentença daquele que foi condenado, o emprego do advogado que vai trabalhar na acusação, do advogado de defesa, gera emprego. E aí depende do crime que ele tenha cometido, não é verdade? Porque você pense, por exemplo, um grupo de marginais que depredou um ônibus. Olha, quebrar os vidros do ônibus, mas pelo menos vai ter gente que vai fabricar vidro, vai vender o vidro do ônibus e vai ganhar dinheiro com isso. Então, nesse sentido, esse ato de depredar foi bastante útil para o cara que trabalha na produção de vidro. Parece uma ideia absolutamente cínica se colocada nesses termos, mas que ele vai além do que Adam Smith fala na questão de que o egoísmo de alguma forma pode gerar uma reação em cadeia que signifiquem ganhos generalizados. Porque Adam Smith está pensando em formas legítimas de se buscar a defesa, de certa forma até nobres. Ele está pensando em felicidade, tem a questão dos sentimentos morais. Bernard Mandeville vai dizer que mesmo uma coisa detestável, ela pode ser economicamente viável para uma comunidade. O que choca de alguma forma pelo realismo um tanto quanto radical ao ponto até de ser cínico, mas é um momento da teoria utilitarista em que ela começa a pensar a ideia do crime, de como trabalhar a questão do crime pela perspectiva da teoria racional utilitarista, certo? E aqui a gente entra num colega de trabalho, né, de vocês que fazem um curso de direito, que é o Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, ele é advogado e ele vai refletir sobre a possibilidade de você criar um direito penal baseada nessas premissas da razão utilitarista que visa, nesse caso, a eficiência das leis, dos agentes públicos que vão promulgar essas leis e a maneira como eles podem obter maiores ganhos com suas ações e de ganhos para a sociedade no sentido de que como que ela vai ter uma legislação eficiente no combate ao crime, certo?
E era próprio da cultura da época que essa busca ela acabasse de alguma forma sendo uma premissa generalizada, né? E aí até uma história que a gente contou em sala de aula foi do surgimento da guilhotina, que a Revolução Francesa ela estabelece a ideia de que as punições para os crimes elas devem ser distribuídas igualitariamente, independente da classe social. Porque era sabido antigamente no antigo regime, você tinha um terceiro estado, que era a burguesia, o segundo estado, que era o clero, e o primeiro, que era o rei absolutista, né? E que se alguém da nobreza ele fosse pego furtando, era uma punição diferente para o fato para se comparativamente se você fosse camponês, porque ali, bom, ali era o suplício, era toda uma punição terrível, todo um ritual de tortura, é uma exibição pública de sofrimentos terríveis e que quando chega a Revolução Francesa com ideais humanitários, até essa história é absurdamente irônica, porque a guilhotina é o símbolo dessa punição humanitária, por mais que hoje em dia ela seja o contrário. Ele foi o símbolo da era do terror e de um genocídio que, assim, consta que ele não era praticado nem nos períodos mais mórbidos da Inquisição espanhola, que foi a que mais condenou hereges à fogueira e a outras formas de punição física. Porque o que o que estava na base da guilhotina era a ideia de que vai se matar rápido o indivíduo, sem dor, e aí é todo um cálculo do tamanho da lâmina, da altura que ela deve cair, do peso da lâmina, que gera uma força X sobre tal impacto. É todo um cálculo da física. Você já tinha a física de Newton, já estava em voga na época para fazer investigação desses fenômenos. Mas aí o ponto é que a guilhotina, primeiro, a ideia de que vai se distribuir as punições igualitariamente dependendo da classe. Segundo, elas não podem gerar sofrimento. Como se pune com morte sem gerar sofrimento? E aí você tem a guilhotina que vai matar instantaneamente com um único golpe de lâmina. Só que o resultado contrário é que se você mata rápido, sem gerar dor, no espaço de tempo bem curto, significa que você pode matar mais pessoas em menos tempo. Daí o genocídio e o resultado que todos conhecem, né? O período do terror, toda aquela carnificina e que foi construída com base num princípio racional humanitário, visando uma eficiência da punição de matar e ao mesmo tempo a ideia humanitária de não gerar dor. Gerou o contrário, um símbolo de uma desumanidade completa. Mas o ponto é que Jeremy Bentham certamente já conhecia essa experiência da França e ele é contra, por exemplo, a pena de morte para determinados delitos. Vocês vejam, um delito como crimes de natureza sexual. Em algumas sociedades, na Itália, por exemplo, quando não era unificada, se não estou enganado, se era Florença ou se era Veneza, que eram principados em que o crime de fornicação era punido com, não sei se agora se com calabouço ou com prisão, mas ele era previsto como crime na lei desses principados. O que o Jeremy Bentham fala é que se não traz prejuízo financeiro, moral ou físico, não tem necessidade de você prender o indivíduo. Olha, o cara tá fornicando, ele tá fazendo morgia, etc, etc, ou coisa desse sentido. Não tem para que você prender um camarada desse, uma vez que ele tá fazendo isso na esfera privada, tá na casa dele ou na casa de outra pessoa, ou num recinto isolado. Então ele vai dizer que as prisões que são passíveis de punição de fato, aquelas que geram prejuízo financeiro, físico, elas devem ser feitas com base no isolamento social, leia-se a prisão. Só que ele propõe ao mesmo tempo, com base na ideia da filosofia racional, de que elas precisam ser eficientes o direito penal, e aqui a gente já está falando de direito, o direito penal ele precisa ser eficiente na aplicação das leis, no sentido de que ela deve distribuir recompensas para aqueles que as obedecem
E as suas punições, elas também devem ser baseadas no princípio da eficiência e dos ganhos para as instituições legais, certo? Então, os ganhos seriam a eficiência na ressocialização dentro da instituição penitenciária. O indivíduo que está lá isolado na prisão, ele, ele deve igualmente receber recompensas para sair da prisão. No caso, se for colocado que ele deve realizar trabalhos na prisão ou ter um bom comportamento, seguir a disciplina e as normas da instituição penitenciária, entre essas premiações que ele vai receber, é a da redução da pena. E partindo da premissa que ele é um indivíduo racional que está buscando os seus ganhos, necessariamente, o que vai se dizer é que há uma tendência a ele optar por obedecer às normas da instituição penitenciária e realizar trabalhos, qualquer eventual trabalho que seja, e que, portanto, visando reduzir a sua pena, ele vai atrás dessas atividades, ele vai tentar obedecer as normas, e ao fazer isso, ele vai adquirir a racionalidade para o trabalho, a busca dos ganhos pelos próprios esforços, e vai ser um aprendizado pela experiência dentro da própria instituição penitenciária. Lembre-se que essa teoria ela enfatiza bastante a questão da experiência, de que obter ganhos pela via legal é o caminho menos tortuoso e mais prazeroso a ser seguido enquanto conduta de vida. E sendo ele racional, ele vai ser ressocializado nesse conjunto de regras. Então, o que o Bentham vai propor é a reformulação do direito penal, a reformulação das instituições penitenciárias, a fim de que o que é que são os ganhos para aquele que promulga as leis? Ganhos para aquele que promulga e interpreta as leis e aplica as leis é a ideia de que as leis possuem eficácia dentro daqueles objetivos aos quais elas se propõem. E que elas terão eficácia conforme você parte da premissa que os indivíduos buscam os próprios ganhos. E essas leis devem estimular esse aspecto que está na natureza de cada um. E assim elas serão mais eficientes. Aqui você já tem uma proposta de direito e uma interpretação do direito com base na teoria racional utilitarista. Mas a gente pode inclusive expandir esses exemplos para outros campos do direito. Vocês vejam, a gente estava discutindo na aula sobre Marx se era verdade que, por um lado, o direito ele é uma ferramenta de dominação da classe dominante nos moldes como Marx apreende, ou se de alguma forma ele era uma ferramenta útil para os trabalhadores que nesse sentido conseguiriam equilibrar o conflito com a classe dominante, obtendo ganhos a partir dele. Ora, o que acontece é o seguinte, se você pegar alguns exemplos do século XX, do totalitarismo do século XX, e aí você pode pegar Mussolini e a sua Carta ao Lavoro, que foi inclusive copiada por Vargas, que não era propriamente um líder fascista, era uma espécie de líder autocrático, não é? Você pode dizer que, a partir de uma perspectiva racional utilitarista, essas leis trabalhistas têm por objetivo um ganho do líder autoritário, no sentido de que se ele quer a base de apoio dos sindicatos, que são classes sociais de natureza essencialmente revolucionária, o direito trabalhista, oferecendo vantagens aos trabalhadores, ele vai de alguma forma amansar esse ímpeto revolucionário, trazer os sindicatos para a base de apoio do líder, do chefe do governo autoritário, e dessa forma trazer ganhos para ele. Então o direito trabalhista teria essa eficácia, teria essa utilidade, teria essa racionalidade. E no momento em que ele funciona, no momento em que ele parte da premissa que esses trabalhadores eles estão buscando seus próprios ganhos, necessariamente, oferecer ganhos para eles seriam ganhos políticos para mim, nesse cenário que a gente está construindo aqui, certo? Mas o plano do direito, ele pode ser pensado nesse aspecto
teoria racional utilitarista, e a gente usou aqui o direito penal e o direito trabalhista como exemplos. E citamos também a ideia de líderes autoritários que podem ter tido políticas que a gente pode interpretar como sendo baseadas na busca dos ganhos, no sentido da racionalidade instrumental. E a própria democracia é um governo baseado na ideia da racionalidade instrumental. Essa é a interpretação de John Stuart Mill. Ele é um teórico da democracia, um teórico clássico da democracia, pensador inglês do século XIX, em que a gente vai ver essa ideia. A democracia como regime baseado na busca individual pelos ganhos na esfera política, sendo o Estado uma instituição que garante uma liberdade de escolha. E o método político mais eficiente e apropriado para garantir a liberdade de escolha e a legitimidade dessas escolhas é o método da eleição de representantes, que é próprio da democracia. Você parte da ideia de que o governo, um governo baseado na liberdade significa respeitar as escolhas individuais. A gente falou aqui da ideia da liberdade de consciência que vem do liberalismo. Por outro lado, deve-se respeitar também as escolhas, não só uma liberdade de consciência, mas também as escolhas dos representantes. E você precisa de um método para garantir que os indivíduos tenham essa liberdade assegurada, que é o método da eleição democrática, do sufrágio, certo? E é engraçado porque a gente teve recentemente experiências que, assim, são trazidas para a linguagem popular, elas foram bem estranhas. Você veja, o candidato recente da eleição brasileira, o vencedor, Luiz Inácio Lula da Silva, ele tinha uma teoria de que, tem ainda, né, de que quanto à produção de carne no Brasil, na agricultura brasileira, você tem a produção voltada para o mercado externo e uma ideia de produção voltada para o mercado interno. Se, segundo ele, essa produção for voltada para o mercado interno, no sentido de abastecer o mercado interno, você vai ter uma queda nos preços da carne e, portanto, as pessoas da classe C e D, de menor poder aquisitivo, vão ter uma facilidade maior de comprar carne. E, claro, ele é um político que tem uma habilidade de oratória no sentido de falar as coisas conforme o povo entende. Todo mundo conhece Lula. E aí ele condensa numa frase eleitoreira que é, abre aspas, a picanha vai voltar para o prato do pobre. Mas aí gera-se que brasileiro, o humor do brasileiro não tem limite nenhum, aí o que vai se gerar é uma espécie de telefone sem fio, né, dessas informações, e que vai dizer que vai se criar um Bolsa Picanha, etc. E você vai ter um eleitor pitoresco, muito pouco informado, que ele vai acreditar que o que vai acontecer é um Bolsa Família, muito embora o enunciado do candidato tenha sido outra. Se essa teoria econômica dele faz sentido ou não, são outras questões. Mas o ponto é, quando um candidato ele vai lá na urna e vota no Lula, por exemplo, porque acredita que vai ganhar Bolsa Picanha, mesmo sendo uma ideia falsa e que ele não tenha dito propriamente disso, é a ideia de que a democracia precisa respeitar a consciência desse indivíduo, certo? Mesmo a de que ele crie ideias equivocadas. A democracia deve ser um método para o qual a escolha dele de escolher representantes com base em sua consciência, com base em seus ganhos, o mais pitoresco que seja, eu vou votar porque eu quero um Bolsa Picanha, sei lá, Bolsa Cachaça. Se for um objetivo pitoresco desse, mesmo a democracia deve garantir isso. E que se ele vota pensando nisso, essa liberdade precisa ser assegurada. Claro, você pode pegar também como exemplo um eleitor de Bolsonaro que acha que se eu tenho armas, as armas me dão uma eficácia maior no que concerne a minha segurança pessoal em um cenário de violência pública calamitoso, como a gente tem no Brasil, uma média quase que de mais de 40 mil homicídios por ano, e que uma arma me dá muito mais eficiência em termos de segurança do que a polícia convencional. E por causa disso eu quero votar no candidato, e aí pensando nos meus ganhos, que facilite meu acesso à arma. Bom, mesma premissa. Consciência do indivíduo que deve ser respeitada, liberdade de escolha do seu representante com base na sua consciência, que não pode ser
restringida pela lei e que a escolha dele deve ser assegurada por lei, ou o direito de escolha dele deve ser assegurado por lei. Então, a teoria da democracia de John Stuart Mill é essa. Ela parte da premissa de racionalidade e que essa racionalidade, essa busca por escolhas pessoais, por mais pitorescas que sejam as suas motivações, elas devem ser asseguradas pelo próprio Estado, pelo método do sufrágio, de escolha de representantes, certo? Bom, e aí você já tem os principais teóricos utilitaristas do século, bom, 16, 17 até o século 19. Mas o Randall Collins vai dizer que essa teoria que teve muito sucesso na filosofia e na economia vai entrar em decadência. Primeiro porque o próprio sucesso dela explica o sucesso da aplicação de determinadas leis, etc. E começa a acontecer uma certa, como é que a gente pode dizer, um saturamento da filosofia utilitarista, conforme ela se consolidou, e também com o surgimento de algumas doutrinas adversárias. No caso do Adam Smith, da teoria econômica dele, um adversário claro que a gente já falou foi o próprio Karl Marx. Mas, por outro lado, essa decadência do utilitarismo está relacionada ao fato da economia ter deixado de ser uma ciência do comportamento para ser uma ciência matematizada. Como você perde a ideia do comportamento, o comportamento racional do homem como objeto a ser estudado, você perde isso do horizonte. O resultado disso é que, bom, o utilitarismo vai perder espaço no plano das discussões acadêmicas, não é? A teoria racional utilitarista, ela é trazida de volta para a sociologia com outro nome. Aí os sociólogos vão chamar de teoria da escolha racional, e tem figuras como Ion Elster, que são bastante significativos nesse sentido. Mas uma das primeiras formas pelas quais é pensada a teoria da escolha racional ou a teoria utilitarista na sociologia está relacionada à teoria dos mercados. É a ideia de que o comportamento humano, as premissas das ações individuais e coletivas, elas são encontradas nas premissas que existem no próprio mercado econômico. Aí a ciência econômica ela passa a fornecer insumos para se entender o comportamento na sociologia. E antes era a ideia de que a filosofia trazia os insumos para se interpretar uma teoria comportamental que existiu na economia, certo? Mas aí, um exemplo disso é a teoria do mercado sexual. Significa dizer o seguinte, foi feito um estudo a respeito de como os indivíduos se relacionavam amorosamente. E essa estrutura social que explica esses relacionamentos, eles podem ser pensados como qualquer mercado, certo? Pois adolescentes, eles são classificados conforme, segundo o Randall Collins explica, sobre critérios como aparência física, personalidade, dinheiro, roupas, ingressos para shows, habilidades sociais, automóveis e assim por diante. Dessa forma, esses critérios são utilizados para atrair parceiros. Agora, cada um em todos os níveis, isso aí é como ele está dizendo, precisam ser escolhas estratégicas para ter os melhores parceiros amorosos. Por exemplo, alguns possuem alternativas demais, precisam eliminar outras, enquanto outras possuem poucas alternativas, de modo que precisam lutar duramente para conseguir um parceiro ou parceira amorosa. E é meio que uma ideia de oferta e demanda no mercado de escolhas amorosas. Essa teoria é utilizada para explicar a escolha por parceiros amorosos de qualquer forma, de qualquer modalidade, por exemplo, desde namoros até casamentos. Aí ele vai falar depois de mercado de casamentos. E aí já é uma teoria da escolha racional dentro do plano da sociologia que entende a busca por escolhas individuais partindo dessas premissas racionais de mercado. A teoria do mercado educacional é uma outra forma de você falar da teoria dos mercados. Porque vai se dizer, por exemplo, que
A posição de classe de cada indivíduo pertence ao nível educacional, certo? O nível educacional, por exemplo, ter ou não ter um diploma ou uma formação universitária vai explicar maiores salários ou menores salários no mercado de trabalho, portanto, uma classe social mais alta e uma classe social mais baixa. O efeito que isso vai gerar é que muitas pessoas que buscam seus próprios ganhos vão tentar ir atrás de melhor formação. E aí você tem a ideia de que a educação é um produto dentro do mercado. E que indivíduos que buscam seus próprios ganhos também vão tentar fazer as melhores escolhas em termos de melhor formação educacional para se obter esses melhores salários, certo? Acontece que, claro, existe toda uma questão de teoria de inflação econômica. Por exemplo, quando se diz que você tem muita moeda circulando além de produtos que ela pode comprar, isso gera aumento de preços. E daí a ideia da inflação. Acontece a mesma coisa com o mercado educacional no sentido da emissão de diplomas. Você tem mais diplomas, mas isso não vai acarretar necessariamente em aumento generalizado de salários, porque parte dessa mesma teoria econômica e que é a ideia da inflação da moeda educacional, que gera um resultado contrário, mas que todo esse movimento ele parte de uma ideia de uma economia educacional, de um mercado educacional e de indivíduos que, como a gente já falou, estão buscando sempre o melhor para si. O terceiro exemplo de teoria dos mercados, que explica o comportamento racional e instrumental dos indivíduos e as escolhas racionais, é o mercado de bens ilegais, certo? Um grande exemplo que você tem de como. E aí nós vamos entrar novamente no plano das leis, certo? No sentido de uma lei racional conforme sua eficiência. Que ela traz ganhos para aquele que aplica, que é a eficiência daquela lei que está sendo implementada ali. Esses são os ganhos para os agentes públicos, de certa forma, tá certo? A teoria dos mercados ilegais, e ela é feita por pessoas que são radicais, até liberais, extremamente radicais, tá certo? O exemplo que eles tomam é o da proibição da venda de bebidas alcoólicas em Chicago no início do século XX, tá certo? Que eles vão dizer o seguinte, com relação aos mercados ilegais e com relação à aplicação da lei sobre bens, determinados mercados de bens. É que quando o álcool era ilegal nos Estados Unidos, durante esse período, né, surgiram organizações criminosas que se encarregaram de sua distribuição. No sentido de que esses bens ilegais, sendo eles proibidos, eles tornam-se mais escassos no sentido que você não acha eles de maneira tão fácil como tu acharia se eles fossem legais. Sendo mais escassos, os produtos deles aumentam, visto que a demanda para ele não é cessada pela simples proibição. E sendo ele esse aumento dos preços desses bens ilegais, eles fazem com que, sendo um mercado rentável, eles atraiam pessoas para trabalharem neles. Você tem com isso o crescimento da atividade criminosa e não obstante, você começa a pensar no crescimento de outras redes criminosas por meio deles, porque o indivíduo que tem um determinado mercado de bens ilegais, que trabalha nele, por exemplo, o mercado de droga, esse indivíduo precisa proteger o seu negócio, porque o seu negócio não vai ser protegido por instâncias estatais legais, uma vez que se trata de bens ilegais. Então, a maneira como ele pode se proteger de concorrentes que vão eventualmente usar de violência para destruir o seu negócio, para que eles tenham um monopólio, é o acesso a outro mercado de bens ilegais, que é o mercado de armas. E aí você tem duas redes criminosas que se retroalimentam. Isso para não falar, por exemplo, dos desvios secundários. Você pode pensar de pessoas que começam a consumir bens ilegais, como drogas. Esses bens, eles tornaram-se caros pelos mecanismos que nós já explicamos aqui. E não obstante, esses indivíduos, eles vão precisar, talvez, recorrer à atividade criminosa para continuar tendo acesso a esses bens, no caso a droga, a bebida alcoólica, entre outros aspectos.
Então você tem o crescimento de uma atividade criminosa em todos os seus níveis, o que mostra que essa lei ela seria irracional no sentido de que ela não gera eficiência. Se você parte da premissa, como Jeremy Bentham falava, se você parte da premissa que os indivíduos buscam constantemente seus próprios ganhos, a lei de proibição de determinados bens, de circulação e comercialização de determinados bens, ela é 100% ineficiente em todos os aspectos, porque o resultado objetivo que ela acarreta é o crescimento exponencial e formidável de redes criminosas e de atividade criminosa em todos os seus níveis, certo? Sendo o Estado com recursos limitados, muitas vezes, para combater essas redes criminosas, ele vai ter mais prejuízo do que ganhos. Então seriam leis irracionais desse ponto de vista da razão instrumental. Agora, é óbvio que esse exemplo que eu estou colocando aqui, ele tem limites, no sentido de que parece que essa teorização está sendo feita com base na ideia de que está se esquecendo os custos da ação. Parece que o indivíduo que entra nos mercados ilegais não corre mais o risco de ser preso, não corre mais o risco de, por meio de uma negociação mal feita com representantes do mercado ilegal de armas, ele não corre o risco de perder a vida numa situação dessa, de uma negociação mal feita que acarreta em morte. Parece que os indivíduos que buscam a compra de mercado de bens ilegais, eles também não estão sujeitos a determinadas sanções, e é uma teoria que está pensando essencialmente que os indivíduos partem nos ganhos e se esqueceu do essencial, dos custos, de se evitar da experiência prazerosa, de se evitar os percalços possíveis para a obtenção do prazer e da satisfação. Mas que, sobretudo, os indivíduos, muitas vezes, eles fazem cálculos limitados com relação a isso. Porque muitos desses exemplos que eu estou citando aqui para vocês são de indivíduos que não fazem o cálculo racional, porque não sabem de todas as variáveis envolvidas na situação. Quando eu disse o indivíduo que entra numa negociação com o mercado ilegal de armas e que ele corre riscos com isso, é uma necessidade, certo? Porque ele precisa proteger o negócio dele, mas que ao mesmo tempo os riscos dele se envolver com essa outra rede criminosa são bastante consideráveis e que ele não as está considerando muitas vezes, certo? Agora, isso nos leva a pensar que nós temos muitas limitações a reconhecer nessa teoria da escolha racional, certo? A primeira é de que, sendo verdade que nossas escolhas têm uma racionalidade limitada, porque nosso cálculo muitas vezes é ineficiente por desconhecimento das variáveis envolvidas numa situação, então a gente não fala de racionalidade, nós falamos de razoabilidade. Quer dizer, você não tinha noção de tudo que estava envolvido naquele negócio que você entrou. Mas pareceu para você que haviam ganhos interessantes a serem obtidos ali, então você não foi racional, porque o seu cálculo ele não foi perfeito, mas você foi razoável, certo? Pegando aqui o primeiro exemplo que a gente colocou aqui nesse resumo. Você vai entrar num curso universitário de Direito. Você quer o melhor curso com a menor mensalidade? Claro que todo mundo quer. A mensalidade mais baixa, ela se apresenta de imediato. Você pega lá, faz uma pesquisa, vê as mensalidades das faculdades e ela se apresenta de imediato. Mas o que você não sabe é se de fato esse curso é o melhor. A didática dos professores, a metodologia, as provas, a política da coordenação com relação aos horários, a maneira como ela ministra o curso de uma forma geral, você não sabe se isso tudo vai te deixar satisfeito no curso que você vai escolher. Quer dizer que você não pode ser racional no sentido de que você não tem o conhecimento pleno das variáveis envolvidas, mas se lhe parecer um ganho pelas variáveis que você tinha naquele momento, mesmo não sendo uma racionalidade completa e pura, quer dizer que você no mínimo foi razoável. Então,
essa é uma primeira objeção a ser feita. Que não devemos falar sempre em racionalidade, mas sim em razoabilidade. Segundo, é a ideia de que a racionalidade instrumental ela produz ganhos sociais quase que por uma reação automática, certo? E aí vou se falar de dois dilemas aqui. Randall Collins apresenta eles, que são o dilema do prisioneiro e o dilema do carona, certo? Essa teoria, esse dilema do prisioneiro, ele é de Mancur Olson, um teórico da ciência política, e ele formulou essa questão em 1965. Veja só, imagine, por exemplo, que os indivíduos eles buscam os próprios ganhos, tá certo? Sempre buscam os próprios ganhos. E você imagina dois criminosos, certo? Essa teoria está relacionada à teoria dos jogos, evidentemente, e isso está relacionado a uma teoria da racionalidade explicada a ações estratégicas. Está relacionado à questão do contexto da guerra, evidentemente. Então, o dilema do prisioneiro ele diz o seguinte: imagine uma situação em que tem dois indivíduos encarcerados sob suspeita de ter cometido um roubo, tá certo? E aí o policial, o agente, eles oferece a cada um deles a mesma alternativa, que se o primeiro prisioneiro confessar e o outro não, ele receberá uma sentença branda, enquanto o outro vai receber uma punição severa. A segunda, o segundo aspecto é que se essa solução ela vai ser apresentada também para o outro suspeito que não está nessa sala. E que se ele confessar primeiro do que você, e você não confessar antes, então a punição severa vai para você e ele vai receber a punição branda, certo? E acontece de certa forma que quando você tem essa situação de que os indivíduos buscam seus próprios ganhos, e o crime ele não pode ser provado, se ambos não confessarem, eles vão escapar. Só que como eles não sabem da resposta um do outro, e se eles buscam seus próprios ganhos, então eles vão dedurar o camarada que está lá do outro lado. E aí tem uma quarta solução que o delegado não está lá propondo. Ambos confessando o crime, a punição para ambos será reduzida, mas isso não vai ser revelado. Quer dizer, pela premissa da escolha racional, o indivíduo está indo atrás de uma solução que necessariamente prejudica o outro, certo? A solução em termos de ganhos objetivamente dada seria de que ambos não confessassem, porque se o crime não tá provado, eles escapariam. O problema é que eles não sabem o que o outro vai dizer, certo? Ou seja, não sabem das variáveis envolvidas. E se não sabem das variáveis envolvidas, eles vão tomar a decisão que é razoável, não é? Que seria confessar o crime. Então, o que o dilema do prisioneiro revela é o seguinte: primeiro, confirma aquilo que a gente falou, que o não conhecimento das variáveis leva você a tomar uma decisão não racional, mas razoável. Porque entre não conversar e escapar, porque o crime não pode ser provado, e confessar e ser preso, claro que. Mas como você não tem o conhecimento, você vai por uma decisão que de alguma forma te prejudica, mas não te prejudica tanto. Mas ao mesmo tempo, pensando nos próprios ganhos, sem o conhecimento das variáveis possíveis, essa ação necessariamente ela não gera a colaboração entre dois indivíduos. Ou seja, não gerando colaboração entre dois indivíduos, como que a gente pode pensar que a racionalidade pode gerar ganhos para uma coletividade maior, leia-se uma sociedade, certo? Então, partir da ideia de que os indivíduos buscam seus próprios ganhos, mas que fazem cálculos imperfeitos por não terem conhecimento total das variáveis, o resultado objetivo seria todos se prejudicarem de alguma forma. Então, pela escolha individual, você não vai ter ganhos sociais, a menos que exista uma força que conduza essas ações para a produção de uma solidariedade, ou seja, produza um entrelaçamento entre essas ações de um jeito que gere alguma coerência. No caso do dilema do prisioneiro, foi o que o delegado colocou naquela situação. Mais ainda,
Isso pode ser apresentado em outro dilema, que é o dilema do carona. O dilema do carona está relacionado à questão dos bens públicos. Pense que, por meio da busca pelos próprios ganhos e pela redução dos custos para isso, nós temos uma tendência a preferir bens públicos, o mercado de bens públicos de alguma forma, saúde pública, educação pública. Não vou entrar aqui numa discussão sobre elas são eficientes. Vamos admitir na tese que elas são eficientes, têm um bom acesso e você está num país de primeiro mundo, tá certo? Como a gente quer os melhores bens com um custo menor, os bens públicos teriam que ser em tese o mercado mais acessível. Mas só que partindo da mesma premissa de que os indivíduos eles buscam os próprios ganhos necessariamente, se eu disser ou colocar para eles a condição de não ter que pagar impostos ou determinados tributos, determinadas taxas possíveis que o governo vai nos passar. Se eu colocar essa opção, esses indivíduos vão dizer necessariamente que não querem pagar impostos. Mas se não pagam impostos, os bens públicos vêm da onde? Certo? É um raciocínio que vai dizer que a teoria utilitarista, a teoria da ação egoísta, que é imperfeita porque não considera as variáveis presentes, mas que é sempre uma ação egoísta, se ela buscar sempre os próprios ganhos, inclusive na opção de não pagar impostos, você não terá bens públicos. Que, inclusive, pela mesma teoria da ação egoísta, você tende a preferir. Aí ele vai chamar isso de o dilema do carona. É indivíduo que não paga a gasolina de um determinado automóvel, mas que quer a carona, certo? Quer usufruir de um transporte de determinada forma. Eu não quero gastar dinheiro com gasolina, mas quero o transporte, quero a carona. Entende? Então, a teoria da escolha racional, ela não produz um efeito, o resultado final das escolhas individuais em sociedade, que são egoístas, que são racionais do ponto de vista instrumental, elas por si mesmas, elas não geram o resultado de uma sociedade equilibrada, harmônica, que pode dizer que tem ganhos a partir disso, certo? Seria dizer que ela gera o caos completo, a não ser que você tenha uma força externa que atue, inclusive talvez com base nessa, ou admitindo essa busca por ganhos dos indivíduos, mas que ela deve buscar o entrelaçamento dessas ações numa lógica própria, gerando solidariedade. E aí você vai pensar posteriormente na teoria da escolha racional, autores como James Coleman e Michael Hetzscher, eles vão falar da ideia de como o Estado pode produzir solidariedade considerando as ações egoístas dos indivíduos, em termos de leis, em termos de políticas públicas, tá certo? Mas você vê que é uma ideia contrária a essa a coisa quase que da mão invisível de Adam Smith, de que automaticamente ações egoístas geram ganhos para todos. Que esses autores são dizem, olha, tem limite. Partindo da ideia de que é sempre busca pelos ganhos, isso pode gerar muitas vezes um resultado contrário. Salvo o caso de você ter uma força externa que leve à produção dessa solidariedade. A teoria do direito do Jeremy Bentham, de certa forma, ela é muito nesse sentido, de que é possível uma lei que, pela racionalidade, ela produz uma eficiência em termos de ressocialização, porque ela admite que os indivíduos buscam a sua própria satisfação. Mas a ideia de uma solidariedade social é realmente uma coisa com a qual Bentham talvez não tivesse atento. Mas esse tema da solidariedade ele é mais um conceito de Durkheim e que ele usa para tentar superar essas limitações da teoria da escolha racional, que ele admite previamente, de alguma forma, existe a racionalidade instrumental, existe a busca pela eficiência, existe o mundo das trocas, mas que existe um mundo anterior, que é o mundo do irracional, ou o mundo da vida moral, que não parte dessas premissas, certo? Mas a aula de Durkheim a gente fica para um outro vídeo, tá certo? Então é isso. A gente espera que esse vídeo foi um pouco mais longo que o de Max Weber. Os vídeos estão ficando cada vez mais longos, mas é por uma questão de necessidade, certo? A gente teve que falar de mais autores nesse vídeo
então ele teve que ser um pouquinho mais extenso, mas foi, como diria Platão, uma questão de necessidade com relação à medida justa. Eu não posso me acusar de que eu cometi um exagero, porque é uma necessidade relacionada à medida justa. Porque na medida em que eu não ultrapassei, então ela tá ok. Então tive que falar tudo que era necessário para vocês entenderem. A ideia de felicidade, busca de felicidade pelos antigos, a maneira como Hobbes rompe com essa ideia, e aí a felicidade já não tem mais nada a ver com metafísica, com verdade absoluta, e passa a ter uma origem nas experiências com o mundo real concreto. Daí surge a ideia de utilitarismo, as ideias de dor e prazer no mundo concreto, a partir das experiências, e daí todas as consequências e desdobramentos que aí advêm, e uma possibilidade de interpretar o direito como um conjunto de leis ou como um sistema baseado nessa racionalidade, numa racionalidade da eficiência e dos ganhos, tá certo? E que teve seu maior expoente ali no Jeremy Bentham. Mas, resumidamente é isso, e vou ficar por aqui, tá certo? Espero que tenha sido claro. Não deixe de ler o material que a gente coloca para vocês lerem, tá? Tanto no PDF, que fica no grupo, como na biblioteca digital da Faculdade Central, tá certo? Ficamos por aqui. Um abraço a todos e agradeço muito a todos que escutaram esse vídeo até o final, certo? Então, tchau, até a próxima. Um abraço forte.